quarto ano, vamos para a nossa aula de matemática? Vamos? Hoje o conteúdo é valor absoluto e valor relativo. Esse conteúdo está lá na página 10 e depois na página 11. Vamos lá? Bom, sistema de numeração decimal, ordens e classes e valor posicional dos algarismos. Vamos lá. Apesar de usarmos em nosso dia a dia números romanos, como você viu no capítulo anterior, temos o nosso próprio sistema de numeração. Ele é chamado de sistema de numeração decimal e também podemos chamar de indo-arábico. Ele também é muito antigo e foi criado pelos hindus e divulgado no mundo inteiro pelos árabes. Por isso, o nome indo-arábico. Bom, o nosso sistema de numeração ele possui 10 símbolos que você já conhece, que são os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A partir desses 10 símbolos, nós podemos formar um infinito de números, tá? Bom, vamos lá para o quadro de ordens. Por ser um sistema de numeração decimal, ele é organizado em grupos de 10. Decimal, por isso que o nome é decimal, ele é organizado nesse grupo de 10. Um recurso que você também já conhece e que nos auxilia na escrita de diversos numerais é o quadro de ordens, ou quadro de valor de lugar. Lembram desse quadro? Unidade, dezena, centena, milhar, né? Então é o quadro de valor de lugar. Por exemplo, o número 1234. O número 1234, o 4 ele tem o valor de unidade. O 3 ele vale 30. Por isso ele está na casa das dezenas. O 2 ele vale 200. Por isso está na casa das centenas. E o 1 vale 1000. Por isso está na casa do milhar. O quadro de ordens nos permite visualizar as ordens e classes de um numeral. Bom, classe é um agrupamento de 3 ordens. E ordem é a cada uma das casas do quadro. Bom, aqui, quantas classes eu tenho nesse número? Vamos até para esse aqui, ó, 2017. Bom, o número 2017, ele tem 4 ordens. Por que ele tem 4 ordens? Conta comigo, quantos numerais, quantos símbolos nós usamos? 1, 2, 3, 4. Nós usamos 4 símbolos, 4 numerais. Se usamos 4 numerais, nós temos 4 ordens. E como que nós vamos descobrir o número de classes? Uma classe equivale a 3 ordens, ou seja, uma classe equivale a 3 numerais, tá bom? Então você vai contar assim, ó, 1, 2, 3. Chegou no 3? Uma classe. 1. Seria até 1, 2, até o 3, né? Como só tem um, também equivale a uma classe. Então, se eu tenho aqui 1, 2, 3, eu tenho uma classe e esse número mais uma classe. Então, o número 2017, ele tem 4 ordens, que são 4 números, e 2 classes, tá bom? Veja o nome de algumas classes, que são as mais usadas. Temos a classe das unidades simples. Por que é de 3 em 3? Olha lá. 3 em 3, ó. Essa aqui são as unidades simples. Temos também a classe dos milhares. Temos a classe dos milhões e temos a classe dos bilhões, que são as mais usadas, tá bom? A quantidade de ordens e classes no conjunto dos números naturais é infinita. Ou seja, não tem fim. Assim como os números, as ordens e as classes são infinitas, tá bom? A escrita de numerais indo-arábicos ou decimais nos permite ter recursos que outros sistemas de numerais não oferecem, como, por exemplo, indicar uma ordem vazia graças à presença do algarismo 0. Tá vendo? 410 seria. Por que é vazia? Porque esse 0 aqui é como se não tivesse nenhuma unidade. Aqui não tem nenhuma dezena, nem aqui nenhuma dezena. Tá vendo? E também nos permite dividir os numerais muito altos em grupos de 3 em 3. De 3 em 3 algarismos para facilitar a leitura. Essa divisão pode ser feita por um ponto ou por um pequeno espaço. Na maioria das vezes nós usamos o ponto. Como que é feito? Contamos de 3 em 3 de trás para frente. O número é 143.212. Começa daqui de trás, ó. 1, 2, 3, ponto. Aí vai, 1, 2, 3. Se tivesse mais algum número aqui na frente do 1, era só eu colocar um ponto, tá bom? Página 11. Valor absoluto e valor relativo. Bom, nós já vimos um pouquinho, né?
do que é o quadro de valor de lugar, que nós já estudamos, vocês já conhecem. E agora nós vamos entender um pouquinho do que é o valor absoluto e o que é o valor relativo. Vamos lá. Os algarismos representam diferentes quantidades de acordo com a ordem que ocupa. Veja o valor posicional dos algarismos. Bom, valor absoluto é o valor do próprio algarismo, independente do lugar onde ele ocupa. Por exemplo, eu tenho o número 214, né? E eu quero saber o valor absoluto desse número aqui, o 1. Como é absoluto, esse número vale 1 em qualquer lugar, independente se ele estiver aqui na frente, aqui no meio ou aqui no final. Valor absoluto é o valor do numeral, ponto. Já o valor relativo, ou não, relativo é porque depende do local onde ele está posicionado. Lembra da casa do quadro do valor de lugares? Centena, dezena e unidade. Se eu colocar esse quadro de valor, seria um C em cima do 2, um D em cima do 1 e um U em cima do 4. Se o 1 estaria na posição de dezena, quanto que vale esse 1? 10. Uma dezena, que é igual a 10, né? Então, valor absoluto é o valor do numeral sempre, independente da posição dele. E valor relativo é o valor que depende da posição daquele numeral, tá bom? O único algarismo que sempre tem um valor relativo igual ao valor absoluto é o zero, porque onde o zero estiver, ele é o zero, tá? 1024, o zero ali, tanto o valor relativo quanto o absoluto é zero, assim como no 102, tá? Eu preparei aqui para que a gente possa entender um pouquinho do que é o valor absoluto e o que é o valor relativo. Bom, valor absoluto do número 9.537. Se é absoluto, esse número é esse número independente da posição. O 7 vai continuar sendo 7, o 3 continua sendo 3, o 5 continua sendo 5 e o 9 continua sendo 9, porque o valor dele é absoluto, independente de onde ele esteja. Já o valor relativo desse número depende da posição, tá? O 7, ele é 7 porque ele ocupa a casa das unidades, tá bom? O 3, ele ocupa a casa das dezenas, então o 3, ele vale 30. O 5 ocupa a casa das centenas, então 5 centenas é igual a 500. E o 9 ocupa a casa do milhar, então 9 vale 9.000. Deu para compreender um pouquinho melhor? Ó, valor absoluto é um número independente do local onde ele esteja. E relativo é um número dependendo da posição, tá bom? Agora vamos realizar as atividades que foram passadas, tá bom? Com bastante cuidado, atenção, e qualquer dúvida, mande pra gente, tá? Que aí a escola manda pra mim e eu respondo pra vocês, tá bom? Um beijão, até a próxima!